Em Lucas 14, de 1 a 24, todo o capítulo, eu não vou ler todo ele, mas acontece ali uma história, ou um episódio muito importante que eu gostaria de trazer uma reflexão para esta noite. Jesus está numa festa, numa grande festa. Vou pedir para acender a luz ali do fundo, por favor. Isso. Para poder enxergar o rosto dos irmãos. Jesus está numa grande festa, um ambiente de festa, é um sábado, momento em que aquele povo separava para a adoração ao Senhor, e Jesus está na casa de um fariseu. Os fariseus eram a elite religiosa do seu tempo, e Lucas registra que Jesus estava nesse ambiente religioso, nesse ambiente de festa, num jantar, mas que ele estava ali observando atentamente tudo o que estava acontecendo, olhando as pessoas que estavam ao seu redor, olhando as pessoas que chegavam, como elas se comportavam, e que Jesus cuidava de prestar atenção nesse ambiente. E Lucas vai registrando então que Jesus faz na sua conversa, nas suas observações, ele faz um apelo ao amor. Um apelo ao amor como filtro que vai reger ou que vai depurar as nossas motivações, aquilo que fazemos, aquilo que realizamos, a maneira como nos comportamos. Naquele ambiente há um homem que está inchado, provavelmente ele tem hidropsia, e Jesus pergunta para aqueles fariseus, para aquela elite religiosa, para aquele povo que cuidava tanto de observar a religião de Deus, se era lícito curar naquele dia. E Jesus então nos ensina algo muito simples, que é sempre lícito fazer o bem. Às vezes a gente diz que, olha, eu não fiz nada de errado, e nos esquecemos que deixamos de fazer o bem, e isso deve fazer de nós, ou deve fazer com que nós coloquemos um filtro nas nossas ações, nas nossas motivações, não apenas quando não fazemos o mal, mas quando somos motivados a fazer o bem. E Jesus, olhando aquele homem que estava ali, disse que ele seria curado. No versículo 4 diz que, mas eles ficaram em silêncio, assim tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora daquele ambiente. Jesus faz um apelo ao amor, porque nós precisamos fazer com que a nossa vida, com que a nossa agenda, com que as nossas motivações, com que o nosso coração, a nossa mente seja movida pelo amor, para fazermos o bem. Eu vou me levantar, eu vou dar um passo em direção àquela pessoa, àquela situação, porque eu sou motivado pelo amor, e o bem é fruto do amor. Jesus faz esse apelo ao amor. Naquele mesmo ambiente, Jesus faz um apelo à humildade. Quando a gente vai lendo um pouquinho à frente, nesse mesmo texto, Jesus tem aquela lógica revolucionária. Nós aprendemos aqui às quartas-feiras sobre as bem-aventuranças, que Jesus tem essa lógica revolucionária. Ele está fazendo uma proposta de uma contracultura. Não é à toa que no tempo do Sermão do Monte, ali toda hora ele fala, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, lhes digo, eu faço uma nova interpretação que é diferente desta que vocês estão ouvindo. A humildade como uma regra de vida, um jeito de viver que glorifica a Deus. Nas bem-aventuranças, toda hora Jesus diz que feliz que é o pobre de espírito, que feliz que é o manso, que feliz que é o que chora. E tudo isso são as coisas que a nossa sociedade não valoriza, mas que diante de Deus, no olhar de Deus, é o que traz a verdadeira felicidade. A humildade como uma regra de vida, e aliás é a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É só num coração humilde que o reino de Deus é implantado. O orgulhoso não glorifica a Deus, e a maneira da gente glorificar a Deus é ter a humildade como regra de vida.
Você vai lembrar do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, olha, que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele começa a dizer que Jesus, ele era Deus, mas não se apegou ao fato de ser Deus, mas abriu mão da sua glória, veio ao mundo, assumiu a forma humana, sendo servo, obediente, até a morte, e morte de cruz. É assim que vocês precisam ser, é este o exemplo que vocês precisam acompanhar. E aqui Jesus chama a atenção dessas pessoas, que eles precisam ser humildes, porque Jesus fala assim, olha, quando você chegar numa festa como essa, que está vendo esse banquete, não vá se sentar no lugar das pessoas mais importantes, porque pode acontecer que vai chegar alguém mais importante que você, e aí o anfitrião da festa vai chegar, olha, você sentou num lugar aqui que não pode, dá para você dar licença? E aí, com todos os lugares ocupados, você é obrigado a sentar lá no fim da fila. Jesus fala para ele, olha, vocês precisam aprender a não buscar os primeiros lugares. Pastor, o senhor está dizendo então que Jesus nos ensinou que a gente não precisa fazer as coisas com excelência para alcançar o primeiro lugar? Quer dizer que eu não devo entrar num concurso para não ser o primeiro? Eu não devo prestar um serviço e não ser elogiado como o mais bem feito? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Não busque o primeiro lugar para ser famoso simplesmente. Eu vou sentar naquele lugar para que todos cheguem e vejam que eu sou mais importante. Essas motivações devem tomar conta do nosso coração. Não busque o primeiro lugar para ser famoso. Busque o primeiro lugar em servir de maneira humilde. É isso que Jesus está dizendo. Porque ele não reclamou que a pessoa fosse importante. Cuidado para você não chegar e querer o primeiro lugar para ser observado. É a mesma lógica do Sermão do Monte. Quando Jesus ensina assim, olha, cuidado, vocês ficam orando nas esquinas para serem vistos pelas pessoas. Cuidado, vocês que deitam uma oferta generosa no gasofilacho para que as pessoas vejam o tamanho da sua oferta. Cuidado, vocês que jejuam e querem que todos percebam que você está em jejum. Não é o jejum não tem esse significado, as ofertas não têm esse significado, a oração não tem esse significado, há algo mais importante do que ser visto pelas pessoas. E ser o primeiro para ser famoso não é o suficiente. Hoje nós falávamos sobre a missão de Deus e como nós participamos da missão de Deus, e que tudo na nossa vida agora tem um rei, está subordinado a esta missão de Deus. E essa semana eu tive um encontro com alguns colegas e todos, a maioria deles estava assim, preocupada com uma questão. Eu vou falar uma coisa muito simples aqui, ninguém está para casar no momento, mas foi um dos colegas recebeu o convite para celebrar um casamento. E era um casamento que ele não estava confortável de realizar. Mas graças a Deus, Deus o livrou daquilo e a pessoa chegou para ele e falou, eu dei um outro jeito. Esse outro jeito é assim, eu vou convidar um amigo do amigo do amigo para celebrar meu casamento. E aí esse colega contava assim, como pastor, esse religioso, ele está virando um zero à esquerda na vida das pessoas. Se o pastor não puder, eu arranjo outro. E não precisa ser um pastor, um padre, um rabino, não precisa ser isso. Pode ser qualquer pessoa, que hoje qualquer pessoa pode fazer casamento. E aí alguns começaram já com aquela gozação, aquela brincadeira, falando assim, você hoje, o pessoal posta as fotos do casamento no Facebook, no Instagram, e cadê o pastor? O pastor não aparece. Antigamente o pastor era chamado para tirar aquela foto na frente do bolo, né? Era fazer essa questão. Hoje, quando você procura você lá, de vez em quando aparece parte do seu corpo, com os noivos de costas, alguma coisa assim. Essa perda de sentido, de valor para as coisas de Deus. O casamento virou um evento que não tem nada a ver com Deus. As pessoas se esquecem que elas vêm diante de Deus, de joelhos, humildemente, pedir que Deus abençoe o seu casamento, a sua aliança. Isso virou um show. E por que virou um show? Porque você não tem esse contato, esse valor no seu coração. Então, tanto faz as músicas que você toca, tanto faz a programação que vai ser realizada. Eu até mostrava para o jovem hoje cedo, eu falei, olha, presta atenção nisso aqui. Ela olhou e falou, isso significa que você é casado. Os símbolos passam uma mensagem. As coisas que fazemos, o propósito que tem por trás delas.
Citei o exemplo, inclusive, na quarta-feira, de um fato verídico, de um professor meu contando, que um irmão foi pedir para que ele orasse. Pastor, eu quero que o senhor ore por mim, porque há uma chance de eu ter um bom emprego, aí eu vou ganhar um bom salário. E era muito dinheiro. Então, hoje eu imagino que seria alguma coisa que você vai ser um diretor da Petrobras, R$300 mil por mês. Tá bom, né? Tá bom, não é? Alguma coisa assim. Está errado ganhar R$300 mil por mês? Se você não vai roubar, não vai entrar na corrupção, se te pagam, se te oferecem isso, se você é competente para isso, não tem problema algum, meu irmão. Agora o pastor fez uma pergunta muito importante para aquele irmão. Por que você quer que eu ore para você ganhar esse salário? Por que você quer ganhar esse salário? E foi quando ele disse, porque a gente poderia querer ganhar um bom salário, pastor, o meu sonho é ter uma casa na praia, um sítio, piscina, comprar um apartamento com 3 suítes, sabe? Eu queria ter um carro de R$200 mil, e com 300 mil por mês eu vou poder comprar tudo isso, não é? E parece a lógica daquele homem rico que os celeiros encheram, e ele falou assim, olha, alma, agora você come, bebe, descansa, goza a vida, porque você tem muito, para muito tempo. Mas aquele irmão, um discípulo de Jesus, não raciocina como o mundo, só acumulando para si. Ele disse ao pastor, eu e minha esposa temos orado, e nosso desejo é poder sustentar um casal no campo missionário. E com R$300 mil por mês, dá até para sustentar mais de um, não é? Ele queria ganhar 300 mil, não era só para ele, mas era para poder plantar, para poder dividir, para poder levar a outras pessoas. E ninguém precisava saber disso. Busque o primeiro lugar em servir. Eu quero ganhar muito, para poder ofertar mais. Eu quero ganhar bem, para poder sustentar melhor a obra de Deus. Você sabe que a obra de Deus é sustentada pelo povo de Deus. Não tem convênio com prefeitura, com ONG, com partido político, nada. A obra de Deus depende de um povo que ame a obra de Deus, que entenda que Deus está em missão e que sente como um privilégio participar da missão e sustentar a missão de Deus em resgatar a humanidade. Por isso que Jesus ensina para aquelas pessoas, olha, não procure ser famoso simplesmente, procure ser o melhor em servir. Nosso Deus honra quem lhe serve. Não foi à toa que Pedro perguntou para Jesus, tudo bem, a gente largou tudo, o que a gente vai ganhar com isso? E a resposta de Jesus para Pedro foi, você vai ganhar 100 vezes mais em casa, pai, mãe, filho, irmão, se você largar tudo isso, e na eternidade a vida eterna. Busque o primeiro lugar em servir. A coisa mais estranha que tem é crente que gosta de mandar. Aliás, hoje ficou muito comum, não é? As pessoas, veja como é a forma de mandar por baixo dos panos. Se eu não estiver satisfeito, se as coisas não estiverem acontecendo do meu jeito, eu não fico na igreja. Isso é uma forma de mandar, daquelas pessoas que não querem servir. Conversava com outro colega, um irmão hiper envolvido com a igreja. Então, se ele não estivesse cantando, ele estava mexendo no som, se ele não estivesse mexendo no som, ele estava tocando, se ele não estivesse tocando, ele estava fazendo alguma coisa, ele não parava para ouvir. Até que deu uma crise no casamento dele, uma crise irreconciliável. E o pastor cobrou dele, falou, quanto tempo você não senta com a sua esposa e os seus filhos num banco da igreja para adorar? Para vir à igreja como quem vem servir ao Senhor, como quem vem cultuar. Não estou dizendo que você não deve trabalhar. Você recebeu dons para servir. Mas às vezes a gente acha que está servindo a Deus fazendo alguma coisa. E quando não faz alguma coisa, eu vou falar na igreja fazer o quê? Ficar sentado? E quando a gente precisa sentar e ouvir, e ser ministrado pelos que estão cantando, por aquele que está pregando, por aquele que está ensinando, por aquele que está testemunhando. Jesus está nos chamando a sermos humildes, a servir com humildade. Esse desejo tanto de sentar no lugar de honra, de estar no lugar de honra. Tome cuidado com isso, Jesus está falando isso.
Nesse mesmo momento, ele observando o que está acontecendo naquela festa, naquele ambiente religioso, sábado de descanso, de adorar ao Senhor, ele também nos chama a atenção, um apelo para a sabedoria. Quando ele conta a história deste anfitrião, a partir do verso 12, ele conta uma parábola de um grande banquete em que este anfitrião mandou que, aliás, ele conta, né? Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque eles não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Eu me lembro há anos, né, quando eu era jovenzinho, que a gente tinha mania de trocar cartão de Natal. E era sempre a mesma história. Você mandava um ano para alguém que não mandava um cartão para você. Aí no ano seguinte você tirava ele da sua lista. Ele não mandou, não está nem aí. Aí ele pegava e mandava o cartão para você. E você não tinha mandado para ele. Mas aliás, o obrigado, não é? Quem assiste aqui The Big Bang Theory, lembra do Sheldon, que falou, você me deu um presente? Ficou bravo com a moça que tinha dado um presente para ele, né? Porque agora eu sou obrigado a te dar um presente também. As convenções sociais são assim. Jesus já falava isso há 2000 anos atrás, quando ele fala, olha, se você convida só aqueles que podem lhe retribuir algo, eles podem fazer isso para você, mas por pura obrigação, não por generosidade, não de livre e espontânea vontade. Jesus está falando que esse homem rico que tem a capacidade de promover um banquete, que nós precisamos ter um estilo de vida sábio. Como é que esse homem foi sábio? Primeiro que ele era rico, ele podia dar banquetes, ele podia convidar muitas pessoas. Ele foi generoso porque ele oferece banquetes. Ele podia ser muito rico e só gastar tudo consigo mesmo, mas ele poderia exatamente isso. Seja sábio em chamar aqueles que não podem lhe retribuir por obrigação. Seja abençoador no tempo presente. Não uma negociata. Vou convidar fulano. Você já percebeu que a surpresa é a coisa mais interessante que existe? Eu me lembro de um colega, fazia 25 anos de ministério, e convidou todo mundo, todos os pastores do estado. E eu achei engraçado que eu apareci. E ele ficou muito surpreso, mas você veio? Falei, mas você não convidou? Eu sou chato, eu acreditei que o convite era para mim. Mas achei interessante a surpresa dele de me ver ali. Algumas pessoas também são surpreendidas quando a gente aparece não sem avisar, mas porque a pessoa não esperava. Às vezes as pessoas falam para o pastor assim, né? Pastor, o senhor é um homem tão ocupado. Eu falei, a minha ocupação é vocês. Então, por isso que eu liguei, por isso que eu apareci. Mas essa expressão de surpresa, de falar, nossa, que bom que o senhor veio. E às vezes as pessoas até acham assim, que bom que o senhor deu atenção a mim, um humilde servo aqui, que não apareço na vida da igreja. Ser abençoador é não esperar retribuição. É fazer doando-se para essa pessoa. E quando você é sábio, quando você faz isso, você doa sem esperar nada em troca, você doa para aquele que não pode retribuir, ou que não tem como você... E olha, meus irmãos, isso é pernicioso, isso é diabólico. Quando você faz algo para alguém que pode retribuir para você. Você está usando o outro, simplesmente. Jesus está falando assim que nós precisamos ser abençoadores. Lembra que Paulo vai dizer que é a palavra de Jesus que diz assim, olha, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, poder abençoar é uma bênção. É sinal que você tem algo. E você fica sendo sábio porque você sabe que tudo aquilo que você doa, não somente em dinheiro, em tempo, em atenção, em cuidados, vai ter uma retribuição na eternidade. Jesus fala que a gente precisa ser sábio
E como é que a gente é sábio? Não entesourando ou fazendo tesouros neste mundo, onde a traça e a ferrugem acabam com eles, mas acumulando tesouros nos céus. Então esse apelo à sabedoria desse homem, ele abençoa as pessoas neste tempo. Porque ele tem para dar, e ele vai ser abençoado na eternidade. Por fim, nesse capítulo 14, Jesus faz um apelo à urgência. Não pode faltar amor na sua vida. Veja como você está conduzindo os seus relacionamentos, o seu relacionamento com Deus. A gente falava sobre casamento, eu lembro que hoje, às vezes as pessoas começam a namorar e terminam um namoro, entram e saem de um namoro, sem jamais perguntar assim, será que Deus quer isso para a minha vida? Entram e saem de um emprego sem fazer esse tipo de pergunta, será que Deus quer isso para a minha vida? Entram e saem de um curso na faculdade sem perguntar, Deus quer isso para a minha vida? A gente não submete mais, o nosso amor a Deus não é mais aquele que se submete a Deus. É um amor a um Deus que pode suprir aquilo que eu quero. A nossa falta de disciplina é em buscarmos vasculhar o coração, como aquele salmista disse, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pela vereda da justiça. Esta ideia de humildade é de se submeter a Deus em todos os aspectos da nossa vida, e esta falta de sabedoria é urgente, que a gente volte o nosso olhar para Deus, porque as desculpas, e aí terminando essa parábola que Jesus conta, que depois de falar desse homem rico que dava esse banquete, e que ele orienta que se busca as pessoas que não podem recompensá-lo pela sua generosidade, ele conta então uma parábola, porque alguém disse, ó, suas palavras são sábias, são tremendas, que Deus abençoe, que feliz que é, bem-aventurado é aquele que puder participar deste banquete nos céus. Aí Jesus conta, diante do que esse homem fala, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. As desculpas que foram apresentadas aqui, elas eram pertinentes, mas não para serem apresentadas ao convite do rei. Isso me faz pensar que às vezes nós estamos dando algumas desculpas que podem ser, elas são pertinentes, pastor. Eu acabei de falar para vocês, olha, tem gente que não pergunta se Deus aprova o seu namoro, simplesmente começa. Às vezes nós temos muitas coisas importantes para fazer, como estudar. As exigências são muito grandes. Trabalhar. Cada vez a performance é cobrado mais performance da gente. O nosso tempo foi acelerado. Tudo agora é imediato, é para ontem. As metas não cessam e você vive num mundo de pressão profunda, enorme sobre a cabeça de todas as pessoas. Especialmente se você for ganhar 300 mil reais por mês. Aí serão maiores ainda. E a gente então encontra nestas coisas desculpas para não atender ao convite do rei. Precisamos de sabedoria para responder, nós precisamos de sensibilidade
para responder isso, nós precisamos de discernimento. Porque o que Jesus está nos ensinando aqui? As oportunidades de entrar no reino passam. Aproveite a oportunidade de entrar no reino hoje. Pastor, mas eu tenho que isso, eu tenho que. E a gente encontra um monte de desculpas. Jesus está falando exatamente isso. Primeiro, aquilo que os servos precisam fazer. Ir pelos becos, pelas vielas, atrás das pessoas. Domingo passado eu falava, olha, nós temos 2 irmãs aqui que têm uma missão no Chile. Mas Deus tem uma missão aqui na Ibiporã. Tem uma missão aqui na Lotus. Tem uma missão no condomínio onde você mora. Tem uma missão no trabalho onde você serve. Deus está nos chamando para a missão. A missão não é só esse tempo que nós passamos aqui, que é muito importante, mas Ele está querendo usar discípulos aonde estivermos. Aproveite a oportunidade do convite do Rei, porque ela pode passar, e as oportunidades passam, você sabe disso. Diz a sabedoria popular que ninguém perde a oportunidade, alguém pega. Não existe oportunidade perdida. Se você não pegar, alguém vai pegar. E o meu grande medo é não perceber Deus agindo. É acontecer de Deus passar e eu falar, Senhor, onde é que eu estava que eu não vi isso? Onde é que eu estava que eu não ouvi isso? Muita gente, assim como nós, invariavelmente, descobrimos lá na frente, que o que nós não entendemos hoje, era Deus agindo, muitas ocasiões, nós vamos lá na frente entender, que o que eu não fiz aqui, foi uma oportunidade perdida. Foi uma rejeição ao que Deus estava propondo para a minha vida. Ia ser uma bênção tremenda. E eu perdi a bênção. Esses dias atrás, algumas amigas da minha irmã, e minhas também, de adolescência, apareceram lá em casa para visitá-la. Logo depois do falecimento de minha mãe. E a gente, tinha uma delas que eu não via desde o século passado. Fazia uns 30 anos que a gente não se via. Adolescentes, crianças, cresceram na igreja. Não é? E aí a gente foi lembrando de algumas coisas que nós fizemos, acampamento, cantatas, e aquelas coisas todas, e imagine as coisas gostosas que a gente fez como igreja. Eu fiquei feliz de, passados tantos anos, essas pessoas estarem firmes no Senhor. Mas uma frase foi engraçada que a gente falou, a gente se divertiu, a gente viveu, a gente foi feliz servindo ao Senhor. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E eu falei assim, olha, quando eu vejo um adolescente, um jovem, com dúvidas, nas suas angústias, nas suas lutas existenciais, eu não tenho medo de falar, entra de cabeça. Ouça o que Deus está te falando agora. Dedique-se profundamente, busque, ore mais, dobre os joelhos como cantamos aqui. Deseje que Deus fale com você como falou a Moisés. Que Ele seja um Deus real na sua vida. Não perca a oportunidade, porque os tempos são difíceis, porque tem pandemia, porque fez 40 graus, porque choveu na hora de eu sair, e a gente dá tanta desculpa. E está perdendo a oportunidade, passando na nossa frente. Jesus estava dizendo àquelas pessoas o seguinte, a hora é agora. Não é para amanhã, não é para a semana que vem. Este é o desafio que Ele tem para nós, fazendo este apelo a que sirvamos, a que sejamos humildes, a que permitamos que o amor domine o nosso coração, respondendo de maneira urgente o chamado dEle. Não é para você esperar até 2024, tá? Hoje é 1º de outubro de 2023. E o convite do Rei é para agora.
Não seja tolo como estas pessoas que inventaram as suas desculpas. Ainda que fossem pertinentes, não se podia dar uma desculpa para o rei. A palavra do rei é muito dura, porque ele diz, eu lhes digo. Ninguém perguntou para o rei isso. O servo só falou assim, olha, fizemos o que você mandou, e ainda tem lugar para casa. O rei falou então, o Senhor falou então, vá pelos caminhos e valados e os obrigue a entrar para que minha casa fique cheia. O servo não perguntou mais nada, mas o rei fez questão de dizer, eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. É um rei justo. Ele não é um rei só que é amor. Ele é um rei justo também. A oferta é de graça, o convite é de graça. Mas você precisa honrar esse convite do rei. Se você honrar, você vai provar do banquete desse Senhor. Ninguém perde quando se entrega a Jesus, quando aceita o convite de Jesus. Ninguém perde. Você só ganha. Lembra que nas palavras de Jesus, ele vai falando, olha, você vai ter recompensa que virá na ressurreição dos justos. Você vai poder abençoar aqui e vai ser abençoado na eternidade. Quer dizer que a bênção começa agora e adentra a eternidade. Tudo que nós vivemos aqui, como diz o apóstolo Paulo, ainda não dá para compreender plenamente. Quando ele escreve aos Coríntios, ele diz que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais passou pela mente humana o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Quando ele diz que foi ao terceiro céus, ele disse assim que eu vi coisas inefáveis, que não é lícito ao homem falar. O que será que Paulo viu que mudou a sua vida, a sua trajetória? É disso que a gente está falando. É disso que Jesus falou o tempo todo para aquelas pessoas. Aceite o convite para você poder participar do banquete. As pessoas que têm entregue sua vida a Jesus têm falado sobre a verdade ou o prazer de poder servi-lo, de participar da sua missão no mundo. Eu quero terminar falando exatamente o que eu disse aos jovens e adolescentes. Entre de cabeça. Não dê desculpas para o convite do rei. Não resista ao convite do rei. Não seja tolo, não seja orgulhoso, mas seja sábio, seja humilde e se entregue ao Senhor Jesus.